Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 21/11/2022. Início da semana aí da Black Friday, então nós vamos deixar aqui uma mega promoção para vocês, R$25 para vocês conhecerem o nosso grupo VIP somente neste mês de novembro. A promoção vai até sexta-feira, então vocês vão ter tempo aí, né, para conseguir aquela graninha, principalmente com as dicas que a gente passa aqui no canal, para você entrar no nosso grupo VIP, multiplicar o dinheiro de vocês e mais do que isso, né, ter acesso a um conteúdo mega especial, um conteúdo ali imprescindível que a gente está mandando para a galera com a cartilha das equipes, onde a gente expõe alguns pontos fortes e fracos, algumas situações interessantes para se apostar contra e a favor de cada uma delas. Então, chamem lá no WhatsApp, aproveitem, deixem um like para o nosso vídeo de hoje, a meta de 120 likes para esse vídeo da segunda-feira. Vamos começar a semana com tudo. Se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp que adora falar de apostas esportivas. Copa do Mundo tá aí, né? Vocês devem estar fazendo grana, perdendo grana durante a tarde e o dia, mas à noite vocês tenham certeza que vocês vão ganhar muito com a gente, beleza? Só conferir os nossos últimos vídeos. Ontem a gente mandou 4 palpites aqui no canal, 3 bateram ali, né? Tivemos uma noite também especial no nosso grupo VIP, onde a gente mandou, por exemplo, a melhor odd do dia lá, que a gente conseguiu um green que foi 2.0 no acima de 8.5 assistências do Russell Westbrook, e mesmo com poucos minutos de quadra ele conseguiu 10, então a gente sempre tá encontrando ali boas oportunidades que pagam bem e que acima de tudo tem uma probabilidade alta, que valham a pena a gente assumir os riscos, beleza? Então, bora começar aqui com o nosso vídeo, com os nossos palpites para hoje. Já vou dar a principal dica para vocês do dia, que vai ser a seguinte: hoje o mercado ele tá com linhas muito altas, tá? E o ideal é a gente trabalhar no over nessa temporada, porque a gente vem tendo muitos jogos bem pontuados, é uma das temporadas mais bem pontuadas da liga. Porém, as linhas estão esticadas demais, a gente precisa tomar cuidado. Eu fiz uma filtragem aqui com as melhores opções para vocês, mas eu recomendo que vocês escolham poucas tips, né? Porque de fato tá um dia bem complicado, a gente precisa de muitas notícias de escalação para poder tomar novas decisões, para trazer novas tips para vocês, mas ainda assim essas são as minhas preferidas. Então, pro jogo entre Chicago Bulls e Boston Celtics, a gente vai investir na linha de pontos do Boston Celtics. Então a gente vai num over do Boston Celtics acima de 113.5 pontos para essa partida. Dá para tentar pegar no ao vivo essa linha aqui pagando em torno de 1,80 com toda certeza. Mas por que nós acreditamos que isso faça total sentido? Bom, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nas escalações e fato é, Jason Tatum e Jaylen Brown não estão de fora. Acima de tudo é isso que a gente precisa e mais do que isso, Robert Williams III segue como ausente, ele que é um jogador que deixa o time do Boston um pouco mais pesado, então ele tá de fora. A gente vai ter certamente ali um pivô que arremessa melhor de 3, como por exemplo o Al Horford, e o time vai se tornar mais ofensivo. Bom, mas por que a gente acha que isso faz sentido? O Boston superou essa linha em 8 dos últimos 9 jogos que fez e nos últimos 6 jogos consecutivos também. A média de pontos da equipe nesse período é de 123.3 pontos de média, então a única coisa que explica essa linha razoavelmente baixa para um jogo do Boston é que o mercado está confiante na defesa do Chicago, principalmente jogando dentro de casa. Então vamos dissecar essa defesa do Chicago. Há 7 jogos atrás, os Bulls enfrentou o Boston e eles sofreram 123 pontos naquela partida jogando fora de casa. De lá para cá, eles sofreram mais de 113 pontos em 4 dessas 7 partidas que fez. 113 em um dos jogos e menos de 113 pontos contra Orlando e contra o Toronto apenas. 2 times que não são brilhantes ofensivamente, ou pelo menos não tem um grande scorer ali, né, no seu elenco. Jogando em casa, eles sofreram 116 pontos por partida. Nos últimos 3 jogos em geral, eles sofreram uma média de 119,3. Chicago é apenas a 12ª melhor defesa da liga, 16ª melhor defesa dos últimos 5 jogos, então não é como eles se fossem um time a ser temido defensivamente para que essa linha fosse perigosa. A defesa deles até pode funcionar, mas não quer dizer que ela vá. Essas coisas acontecem um jogo ou outro, mas a tendência é que a defesa deles, se a gente for olhar no histórico geral, o histórico recente, alguns números dentro e fora de casa e a qualidade ofensiva do Boston indicam que sim, eles devem passar esses 113.5 pontos. Como eu disse, o que sustenta a nossa argumentação acima de tudo é que o Boston é o melhor ataque da liga, com 119 pontos por 100 posses de bola. Boston é o time com mais bolas de 3 feitas por jogo na NBA e a 3ª melhor eficiência nesse tipo de arremesso de bolas triplas. Chicago é um dos 10 times com mais turnovers por jogo nesse mês e podem gerar pontos de quebra de relógio rápida para o Boston de contra-ataque, que geralmente são fáceis de serem convertidos. Você economiza tempo e você recupera a sua posse logo em seguida após o adversário fazer um arremesso. Economizar tempo ali, né, para executar
as finalizações é muito importante também para a gente estar trabalhando com over sempre. Nos últimos 3 jogos, Chicago é um dos 10 times que mais sofreram bolas de 3 nesse recorte e o Boston pode tirar proveito disso, já que é a grande especialidade deles. Então a gente não tem uma defesa a ser temida, a gente tem um Boston com ataque em dia, muitas bolas de 3, um time mais leve, contra o Chicago Bulls que vem gerando muitos turnovers, não vem defendendo bem o perímetro e mais do que isso, é um time que sofreu 123 pontos no último encontro em que essas equipes tiveram, que foi ainda nesse mês de novembro. Então, bom cenário para esse over se você quer análise de Cleveland Hawks, Indiana e Orlando Magic e algumas outras partidas como Bucks, Blazers e também Timberwolves e Miami Heat. A gente vai estar passando lá no nosso grupo VIP o menor preço do mercado, a gente já cobra metade do valor da concorrência e dessa vez a gente está cobrando praticamente ali na metade da nossa metade. Então, pessoal, aproveitem, entre essa semana, vocês vão aprender muito lá, independente de tipos exclusivas e análises exclusivas. O mais importante é que vocês tenham conhecimento e vejam como as nossas análises baseadas em números e estatísticas fazem sentido. Ontem, por exemplo, a gente foi totalmente contra a maré, indicamos como uma das boas zebras um handicap ali, né, positivo do lado do Houston Rockets com odd de 1,90 que bateu, enquanto todo mundo achava que o Golden State Warriors ia massacrar, por exemplo. A gente tá fugindo bastante das tipos arriscadas de vitória, mas sempre que a gente acha uma boa oportunidade, principalmente pro HC positivo, a gente vai trabalhar. É o caso do que a gente vai fazer no jogo entre Jazz e Los Angeles Clippers, mas antes, vamos analisar aqui Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, porque a gente também vai investir no HC positivo. Mais 9.5 para o Golden State Warriors, pagando em torno de 1,50 é o nosso palpite para hoje. Então, handicap de mais 9.5 para o Golden State Warriors é o nosso palpite para hoje. Eles que vêm somente sem o Iguodala, mas vêm com Clay, com Curry, com Draymond Green, com Kevin Looney, com Wiggins, com Jordan Poole e seus outros jogadores ali, poder máximo ali ofensivo para poder ser produtivo contra os Pelicans e minimamente equilibrar essa partida. Como eu disse, a gente tá fugindo dessas entradas aí em que a gente fica tentando, né, achar favoritos. Mas acima de tudo, nas boas oportunidades de HC positivo, a gente encontra muitas chances de green e a gente vem correspondendo, como aconteceu contra os Rockets. Dessa vez a gente vai inverter e ficar a favor dos Warriors. Beleza, mais 9.5 é o nosso palpite para hoje. Eles podem perder por 9 pontos de diferença ou menos, ou vencer o jogo. O que eles não podem é perder por 10 ou mais, mas por que isso faz sentido? Bom, primeiramente, Zion Williamson é dúvida. E caso ele fique de fora, mais uma vez, a tendência é forte que o Golden State Warriors sofra menos no garrafão e mais do que isso, que essas linhas paguem menos. Por isso é importante vocês ativarem o sininho e se inscreverem no canal para pegar as melhores odds. Bom, as equipes jogaram recentemente nesse mês e os Warriors conseguiram cobrir esse handicap. Mas de lá para cá, os Pelicans tiveram alguns jogos bem complicados, pelo menos mais complicados do que deveriam ser. Foram 8 partidas dos Pelicans até o jogo de hoje e eles perderam metade e só ganharam 3 delas por mais de 9 pontos de diferença. Ou seja, na maioria, a gente teria coberto esse HC positivo. Imagina quando a gente está a favor do Golden State Warriors, que é sempre muito bom. A diferença é que os Warriors vivem talvez o seu melhor momento até aqui, venceram 5 dos últimos 7 jogos que fez e cobriu esse handicap de mais 9.5 em 6 desses 7 jogos. Nos últimos 7 encontros entre as equipes, o Golden State cobriu esse handicap em todos os 7. Nesse mês, o time tem uma diferença mínima de 2 pontos por 100 posses de bolas sofridos, então os Warriors podem ficar mais próximos do que antes se for depender da sua defesa, já que a diferença ali defensiva é mínima. Ofensivamente, os Warriors são os 6º melhores e os Pelicans os 12º. Os Warriors são o 2º time da liga em bolas de 3 por jogo e os Pelicans apenas o 21º. Ambos os times estão empatados em eficiência nas bolas triplas, mas o Warriors é o time que mais tenta esse tipo de arremesso por jogo, então eles têm números melhores no fim das contas. Os rebotes são de vantagem percentual para os Pelicans, mas acima de tudo os ofensivos, já que os Warriors não tentam pegar muitos rebotes ofensivos depois de arremessos, por conta de uma estratégia, porque eles acreditam que voltar para defender e organizar-se defensivamente vale mais a pena do que se arriscar em segundas bolas. No último jogo, os Pelicans sofreu 20 bolas de 3 do Boston, o segundo pior aproveitamento da rodada, sendo que o primeiro pior foi o do Houston, que encarou justamente o Golden State Warriors, que pode tirar proveito de seu momento e da rodada recente, em que os Pelicans não conseguiram defender o perímetro para se manterem próximos do placar. A gente tem praticamente ali, né, 2 ou 3 dos melhores jogadores em quadra a favor do Golden State Warriors. Tivemos ali o Clay em uma noite especial, a gente sabe que quando ele esquenta fica difícil de segurar. O Stephen Curry fazendo uma das suas melhores temporadas, talvez a melhor, começo de temporada em relação a pontos até aqui, e mais do que isso a gente tem o Warriors sendo o atual campeão, um time que coletivamente pode dar um salto defensivo e que mesmo que não dê, a questão defensiva dessas duas equipes no mês tá bem equilibrado. A vantagem do Golden State Warriors é acima de tudo nas bolas de 3, que eu acho que é uma vantagem muito mais interessante de se ter do que necessariamente os rebotes,
Não sei se vocês me entendem, né? O New Orleans Pelicans é um time superior nos rebotes, acima de tudo, mas nas bolas de 3 é os Warriors, e eu prefiro estar com a bola de 3 em dia contra o adversário que defende mal o perímetro nos últimos jogos do que necessariamente ter os rebotes ali favoráveis para os adversários, até porque ter segundas chances não significa que você vai convertê-las, beleza? Então mais 9.5 Golden State Warriors é o nosso palpite para essa partida. Galera, lembrando, né? Oklahoma City Thunder e New York Knicks, assim como os jogos que a gente parou e não analisou, serão exclusivos do nosso grupo VIP. Aproveitem hoje um valor aí praticamente simbólico em que vocês vão poder tirar muito proveito, adquirir conhecimento, pegar o nosso principal material do mês e mais do que isso, né? Vão ficar até o mês 12 praticamente, já que o valor de cobrança de vocês vai ser no dia do mês seguinte em que vocês entraram. Ou seja, vocês vão conseguir ficar por muito tempo, adquirir o nosso conteúdo exclusivo do mês de dezembro, que a gente sempre manda um diferenciado por mês, ou desse mês de novembro, e também vai ter todos esses jogos à sua disposição hoje. E vou pedir para vocês, deixem um like porque ajuda muito, comentem como foi o seu dia ontem, o que vocês planejam para hoje, se vocês concordam ou discordam desse HC de mais 9.5 dos Warriors, por que vocês discordam, argumentem, porque vocês vão ajudar não só a gente, mas toda a galera que chegar aqui no nosso vídeo, beleza? Comenta também o que você acha da nossa tip do over no Boston Celtics e também o que você acha da nossa tip de mais 7.5 a favor do Utah Jazz, que a gente vai indicar para vocês nesse último jogo da noite. Mais 7.5 Utah Jazz é o nosso palpite para hoje. Por que a gente acha que isso faz sentido? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nas escalações, né? A gente tem Mike Conley Jr. como principal jogador ausente do lado do Utah Jazz, Luke Kennard, o principal arremessador de 3 ali do lado de fora dos Clippers, mas mais do que isso, Paul George como dúvida. Culturalmente, o Los Angeles Clippers é um time que não força tanto na temporada regular para vencer os seus jogos, né? Eles acham que o mais importante é você chegar inteiro e saudável para os playoffs. Kawhi Leonard retornou, então a tendência é que em qualquer margem ali, né, oportunidade de descansar, de poupar ou de evitar agravar lesões de algum jogador deles, eles vão fazer. Então Paul George pode sim ficar de fora dessa partida, ele que é o principal jogador ofensivo ali dessa equipe, então a gente pode estar numa posição ainda melhor com esse mais 7.5 do Jazz. Mas por que eu acho que isso faz sentido? Não sem antes de lembrar de vocês, hoje o mercado está muito ingrato, com linhas altas, e está bem complicado trabalhar hoje. Repito, escolham uma tip e invistam naquela que vocês mais gostam da nossa argumentação. Mas por que a gente acha que o Jazz, mesmo sem o Mike Conley Jr. e mesmo que o Paul George jogue, consiga cobrir esse HC? Vamos trazer a nossa argumentação aqui para vocês. Bom, a gente está falando do líder da NBA na Conferência Oeste nesse momento, contra um Clippers que, apesar de jogar em casa e viver um bom momento, decepciona na temporada até aqui, porque principalmente só venceram adversários ruins. Alguns dos números dos times são equilibrados, então eu vou tentar trazer os números que mostram quão diferentes esses times são e como podemos tirar proveito disso. Os Clippers têm mais derrotas e menos vitórias do que o Utah Jazz. São a segunda pior eficiência ofensiva de toda a NBA, enquanto que o Utah é a quarta melhor. Defensivamente, os Clippers são melhores, mas a distância é muito menor do que em relação ao ataque das duas equipes. Então, já que o Jazz está pelo menos na metade defensiva, né, da tabela de eficiências defensivas da liga. O aproveitamento em rebotes do Jazz é melhor do que o dos Clippers, mas a distância é pequena também, porém favorável ao Utah. Jazz é o quarto time que mais converte bolas de 3 por jogo e o Clippers apenas o 18º. Utah, ao menos, é o time que menos sofre bolas de 3 por jogo da liga. Então, além deles serem um dos melhores times em conversão de bolas triplas, são uma das melhores defesas de perímetro. Eles vão enfrentar aqui o Los Angeles Clippers, que vai apelar bastante pro arremesso curto, né, já que o adversário defende bem o perímetro, e a gente tem que lembrar que o Jazz tem um rebote percentual melhor, com isso eles podem angariar bons rebotes, e quem sabe os jogadores dos Jazz ali, né, não possam ser bons jogadores pra gente estar investindo no acima em seus rebotes. Enfim, a gente também tem que lembrar que o Jazz é um ataque muito superior ao dos seus adversários, e ok, defensivamente o Los Angeles Clippers é uma equipe muito melhor, mas o Jazz em algum momento, em alguns jogos importantes na temporada, eles demonstraram que podem ser bons defensivamente, já os Clippers não demonstraram que podem ser bons ofensivamente até aqui, principalmente sem o Paul George. O Jazz vem de 2 vitórias seguidas contra times de peso, como o Suns e o Portland Trail Blazers. Já o Clippers venceu Spurs, Detroit e Toronto recentemente, que são 3 dos piores times de toda a NBA. Não fizeram mais do que obrigação e acho que o mercado se empolgou demais com eles, principalmente levando em consideração que os times se enfrentaram nessa temporada já. E o Jazz venceu fora de casa por 110 a 102 pontos. E mesmo hoje, como eu disse, sem o Mike Conley Jr., eles têm um scorer mais qualificado para substituí-lo, que é o Collin Sexton. Então a tendência é que o Jazz seja um time agressivo,
tente furar a defesa muito boa ali dos Clippers, mas que mesmo que a defesa dos Clippers ali esteja em dia e consiga parar o forte ataque do Jazz, ao mesmo tempo o próprio Clippers não tem capacidade de se distanciar tanto do placar, porque eles têm uma péssima eficiência ofensiva e com isso o Jazz pode até perder por 7 pontos de diferença ou menos, que a gente garante o nosso green. Beleza? O que eles não podem é perder por 8 pontos ou mais, mas eu acho que o Clippers não tem capacidade de fazer isso em um jogo grande, por mais que estejam jogando como mandante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações e não se esqueçam, né, de compartilhar esse vídeo com a galera, porque todo mundo merece ser lucrativo e conhece o nosso grupo VIP. Aproveita, essa promoção vai até sexta-feira, R$25 aí neste mês de novembro. Muito obrigado pela sua audiência e falou!